Irmãos, vamos lá, você pode se sentar, fique à vontade. Nós vamos dar início à nossa palavra dessa noite. E o nosso tema hoje é Vivendo com Propósitos. Eu já peço desculpa, gente, eu estou meio ofegante, mas é que tem hora que está faltando espaço, né, gente? Estamos aí nessa linda missão que é gerar mais um bebê, né? Estamos fazendo a nossa parte no mundo, crescer, multiplicar, crescer nem tanto, mas multiplicar a gente tem ido aí com a graça de Jesus, amém? E nessa noite nós vamos falar sobre vivendo com propósitos. E que mensagem tremenda que falou muito ao meu coração. E o propósito é a razão do existir. É aquilo que nos incentiva a levar a vida como nós a vivemos. Todas as vezes que nós estamos focados, nós temos um objetivo, as coisas elas se tornam mais leves, não é verdade? Uma vida sem propósito é uma vida sem sentido nenhum, é uma vida vazia. Porém, quando você vive dentro de um propósito, principalmente os propósitos do Senhor, todas as coisas à nossa volta, elas começam a cooperar para que o propósito aconteça, não é verdade? A Bíblia já nos diz que todas as coisas cooperam para o nosso... E quando a Bíblia diz todas, são todas. Sejam boas, sejam ruins, sejam aquelas mais fáceis, ou sejam os níveis mais difíceis. Mas todas elas vão cooperar para que nós possamos viver o propósito. E Miles Monroe, ele diz, a maior tragédia da vida não é a morte, mas uma vida sem propósito. Quantas e quantas vezes nós ouvimos testemunhos de mamães que estavam gerando seus bebês e por algum motivo aconteceu um aborto. E ainda que essa criança, aos nossos olhos, não tenha vivido tudo aquilo que nós esperávamos, todas as vezes nós ouvimos grandes testemunhos. Porque aquela vida, por mais breve que ela tenha sido, ela cumpriu o seu propósito. E aquela mãe, ela aprendeu algo, ela foi fortalecida, aquela família cresceu. E também muitas vezes nós ouvimos pessoas já que eram idosas, ou pessoas mais velhas que morreram, e quando você olha para trás, parece que não houve um legado. Não é verdade? Parece que foi uma vida vazia, porque não interessa quanto tempo nós vamos viver, e sim qual é a intensidade, e como nós vamos viver o nosso propósito. Isso vai falar do legado que nós vamos deixar. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite, sabe? Nós, como igreja, nós vemos lá em Efésios 1:9, que diz assim, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. E Atos 16:5 diz, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Nós, como igreja do Senhor, nós temos um propósito para cumprir. E esse propósito, ele está ligado ao nosso Deus. Sabe, nós lemos que o Senhor é quem revela o seu bom propósito para as nossas vidas. Então, nessa noite, nós vamos entender que a vida é muito mais do que simplesmente sobreviver. Sabe, as pessoas que falam assim, eu vou vivendo um dia de cada vez, né? Eu vou deixando os dias me levarem, eu vou deixando a vida passar, vamos ver o que vai acontecer amanhã. E nunca tem uma expectativa para o próximo dia, quem dirá para o próximo mês, próximos anos. Mas nós, como igreja, como uma igreja crescente que nós somos, nós entendemos que nós somos crescente porque nós amamos pessoas. Nós entendemos que nós somos uma igreja excelente porque nós retratamos a aparência do Pai. E nós entendemos que nós somos uma igreja estável porque nós estamos firmada em propósitos. Sabe, nós não somos uma igreja que vive apenas por viver. Uma igreja que está aqui apenas esperando os dias passarem. Uma igreja que está apenas esperando que Cristo volte. Apesar de que essa é a nossa viva esperança, mas nós estamos nos movendo até que Ele volte.
Então, até que Jesus volte, nós temos uma missão, nós temos um propósito para cumprir aqui nessa terra. E é isso que nos faz ser essa igreja viva. É isso que nos faz ser uma família. Sabe, a base para o crescimento, a base para a excelência, ela está no equilíbrio. E nós temos aprendido que até crescer demais pode ser prejudicial. Para nós que somos gestantes, isso é uma dura realidade. Crescer demais na gestação não é bom. Engordar demais não é bom. Precisa ter um equilíbrio. Mês a mês nós estamos lá nos pesando, avaliando o que comemos, avaliando, sabe, o que nós temos nos nutrido e nutrido o nosso bebê, para ver se nós estamos tendo um crescimento equilibrado. Nós não queremos ser apenas a igreja mais cheia de Poconé. Nós não queremos ser a igreja mais bonita. Nós não queremos ser a igreja mais. Nós queremos e temos trabalhado para ser uma igreja equilibrada. Uma igreja que cresce, sim, porque o crescimento ele é natural. O crescimento ele é saudável. Mas nós queremos, sim, sermos uma igreja equilibrada. Nós queremos ver essa igreja cheia, mas cheia de adoradores, cheia de pessoas que estão aqui porque elas entenderam o amor de Jesus e não porque elas têm medo de ir para o inferno. Que às vezes nós vemos muitas pessoas que vão para a igreja porque elas temem o inferno. Irmão, eu não estou aqui porque eu tenho medo do inferno. Mas estou aqui porque eu conheci um Deus que me amou de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão grandiosa, de um Deus que, me conhecendo, Ele escolheu me amar. É por isso que eu estou aqui. E isso fala de equilíbrio. O inferno nós não tememos, porque nem as portas do inferno prevalecerão contra nós. Então nós queremos ser essa igreja equilibrada, essa igreja que sabe por que está aqui e sabe para onde está indo. Então nós precisamos entender que quanto mais nós formos equilibrados, sabe, nós teremos um lastro firme, firmado em Jesus. Teremos lustre também. Teremos beleza, teremos a graça, porque Jesus concede isso a nós. Mas tudo isso com equilíbrio. Tudo isso com tranquilidade, fundamentada em uma visão bíblica. Porque, afinal de contas, se nós abandonarmos a Bíblia, deixaremos de ser? É o que a nossa visão diz. Nós estamos fundamentados na palavra do Senhor. O pastor Carlito Paz, no seu livro Uma Igreja Família, ele diz assim: os propósitos diminuem a frustração à medida em que alinham expectativas e concentram esforços naquilo que Deus propõe. Por causa desse foco, temos também mais eficácia e eficiência nas nossas ações. Todas as coisas que você faz com um propósito, elas tendem a render mais. Porque o seu foco ele está concentrado em um único objetivo. Nós ouvimos muito se dizer que mulher ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Irmã, eu vou te dizer, isso é mentira. Você não dá conta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Porque alguma dessas coisas você vai estar fazendo no automático. Ela vai estar sendo feita. Ela pode até ser concluída, mas ela não teve a sua atenção. Você fez no automático. Você sequer percebeu ou desfrutou daquilo que você estava fazendo. E quando os nossos propósitos eles estão alinhados, não importa o quanto fazemos e sim como fazemos. Sabe, os nossos pastores eles têm nos ensinado que quem não sabe para onde vai, qualquer destino serve. Não é verdade? Ah, para onde você vai? Ai, não sei. Vou até onde meu dinheiro me levar. Eu só preciso sair daqui. Não é verdade? Nossa, eu só estou precisando de férias. Pega 30 dias de férias, volta cansado. Volta fadigado. Se não volta, pior. Foi de férias, chega murmurando, porque estourou o dinheiro que não podia ter usado.
gastou mais do que devia. Mas quando nós temos um propósito, irmão, se as suas férias elas foram vividas em casa, os 30 dias, quando você retornar, o seu ânimo foi restabelecido. As suas forças foram renovadas. Porque o nosso descanso não tem a ver com o lugar, e sim com uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Quando você sabe do que você precisa, você consegue ser saciado e ser renovado dia após dia. Sabe, Deus não tem para nós uma vida de deixa a vida me levar. Qual é a sua meta de vida? Sobreviver até os 30 anos. Eu tenho certeza, irmãos, que pelo menos no filme você já ouviu uma história doida dessa. Não é verdade? Qual é a sua meta? Ah, sair da casa dos meus pais. Aí quando sai da casa dos pais, poxa, era feliz e não sabia. A primeira vez que os pastores falaram assim, olha, a gente não se casa para ser feliz, aquilo me deu um choque. Eu descobri, eu tinha uns 4 anos de casada. Falei, tarde demais. Mas quantas e quantas pessoas estão na expectativa de se casar para serem felizes? E quando se casam, o que acontece? Ao invés de um infeliz, agora são 2. Nós precisamos entender qual é o propósito para as nossas vidas. Qual é o propósito de você estar estudando? Qual é o propósito de você estar estudando, jovem? Quantos jovens nós vemos preocupados, desesperados, que estão no 3º ano e não sabem o que vão fazer dali para frente? Quantos jovens começaram uma faculdade, estão na metade, fizeram empréstimo, usaram todos os benefícios e chegou na metade e você fala, não era isso. Quantas pessoas estão há 20, 30 anos no emprego e fala, e aí, como que está no seu emprego? Você sabe, né? Segunda-feira, eu me lembro que tem o boleto, então eu me levanto. Mas, irmão, quando você tem um propósito, você levanta. A segunda-feira não é sua inimiga, ela é sua amiga. Fala, gente, eu estou indo para o meu campo missionário e hoje ninguém me segura. Hoje meus alunos que me aguentem. Hoje eu estou só o Espírito Santo. Sabe, quando você sai de casa indo para a escola, sabendo que lá não é um lugar onde você só vai receber, mas você fala, olha, hoje eu quero sair de lá esmagado. Eu quero sair de lá espremida até a última gota, porque eu quero derramar tudo que Jesus tem para derramar naquele lugar hoje. E as coisas, por mais difíceis que sejam, são os dias acontecendo. No mundo tereis aflições. Tem dias que são difíceis. Tem dias que são mais cansativos, mas quando você está no propósito, as coisas se tornam mais leves. Você faz algo sabendo para que você está fazendo, e aquilo te dá um novo propósito. Não é só um boleto para pagar. Isso é só o benefício. Jesus está me enviando para uma missão e ainda está me dando dinheiro para pagar as contas. Mas você foi lá porque Jesus queria alcançar alguém naquele lugar. Ou você foi lá porque Jesus queria te ensinar algo naquele dia através da vida de alguém que estava lá. Então nós precisamos entender que quando Deus nos criou, nós fomos planejados não para o fracasso. Nós não fomos planejados para o pecado, nós não fomos planejados para a morte, mas nós fomos planejados para ter uma vida abundante. E é essa vida que Jesus tem para cada um de nós. E nós, como igreja, nós vivemos uma igreja com propósitos. E os nossos propósitos, eles estão embasados em 2 textos no livro de Mateus. Mateus 22, do 37 ao 40, nós encontramos o grande mandamento que diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. E nós também temos a grande comissão, que está no capítulo 28, os versículos 19 e 20, que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 2 versículos.
Duas passagens que vão nos dar direcionamento para todos os nossos dias. Desses 2 versículos nós encontramos o ide de Jesus. E o ide de Jesus não é algo que vai te gerar peso. Nossa, tá bom, eu tenho que ir. Ide, né? Vou. Não. O ide de Jesus, sabe, é um incentivo para que você vá com alegria, sabendo o que você está fazendo. O ide de Jesus é um convite para que você viva todos os seus dias livre do peso de fazer além do que você precisava fazer. Você não precisa aceitar todas as coisas que te pedem para fazer. Você sabe qual é o seu propósito, você sabe qual é a sua missão. Mas o ide de Jesus também, ele é um grande, sabe, incentivo para que a gente não venha viver nada, nem além e nem menos do que Jesus tem preparado para nós. O Senhor, ele te dotou com dons e com talentos. E esses dons e talentos são para abençoar a vida dos seus irmãos. Esses dons e talentos é para que você se lembre que a vida não é sobre nós, mas a vida é sobre Deus. É sobre viver os seus propósitos e sobre amar as pessoas. Então, como igreja, o nosso objetivo é ser essa igreja equilibrada. Uma igreja que vive todos os propósitos. E nós vamos ver nessa noite esses 5 pilares que têm regido a nossa casa. Um deles é a adoração. E às vezes nós restringimos a adoração ao canto. Nós fazemos uma conexão de adoração apenas com a música, mas a adoração, ela vai muito além disso. E graças a Deus por isso, porque às vezes a gente não é dotado desse talento, né, gente? Tem alguns de nós que o Senhor recebe como um aroma suave, mas se a gente cantasse para o irmão, coitadinho, né? Não ia receber com um aroma tão suave assim. Mas a adoração, ela fala de uma resposta do nosso amor ao Senhor. A nossa adoração, ela é um movimento que é gerado em resposta a esse amor tão poderoso que nós recebemos. Sabe, é uma resposta de gratidão, de reverência. É amar ao Senhor de todo o nosso coração, com sinceridade e paixão. Eu adoro ao Senhor enquanto eu estou limpando a casa. Eu adoro ao Senhor enquanto eu estou fazendo o almoço. Eu adoro ao Senhor enquanto eu estou no meu serviço. Sabe, eu adoro ao Senhor enquanto eu sou excelente nas coisas que eu faço. Quando eu não espero o outro fazer, mas eu faço, porque excelência é uma das marcas do Senhor, então eu sou excelente também. Sabe, eu adoro ao Senhor quando no meu serviço eu sou o primeiro a chegar, eu sou o último a sair. Quando eu faço não apenas o que me pede, mas se eu vejo uma necessidade, eu respondo a ela. Afinal, nós temos aprendido, se você viu, é porque é para você fazer. Ah, Manu, tem um copo ali no chão. Catar um copo do chão é adoração. É adoração. Quando eu falo, poxa, tem um copo ali, eu não quero que meu irmão veja a nossa casa suja. Eu vou lá tirar aquele copo. Se é minha casa, eu não gosto dela suja, quem dirá a casa do meu pai? Quem dirá o lugar onde eu recebo os meus irmãos? O Senhor, Ele te dá tudo do bom e do melhor, e é essa nossa resposta a Ele, sabe? Sermos adoradores. O segundo pilar é a comunhão. E comunhão não é só o lanche da célula. Comunhão não é só aqueles momentos maravilhosos que nós nos reunimos ali como família para comermos. Gente, se tem lanche melhor do que pipoca na célula, você pode fazer em casa. Não tem o mesmo gosto. Pipoca boa é pipoca da célula. Parece que é um gosto diferente, não tem? Isso é gosto de família. Só acontece aquele tempero na hora que está todo mundo reunido. Mas a comunhão é o amor uns pelos outros. É o amor que me move e que me leva a querer que o meu irmão cresça também. Sabe, é aquele amor que eu não consigo ter algo só para mim. Eu falo, poxa vida, nossa, olha, vem cá, você precisa aprender. Vamos junto, vamos crescer junto.
Sabe, aquele trocar de figurinhas. Falar, meu Deus, irmão, e aí, como que é? Né? Às vezes, cada fase da sua vida que você está vivendo, o Senhor te aproxima mais de alguém. Ou que está vivendo a mesma coisa que você, ou que já viveu isso, não é verdade? Você fala, poxa vida, eu e a Dani, a gente está assim agora, né? Estamos aí. Você está com dor também? Está com dor. A gente estava conversando sexta, né? E aí eu tinha umas meninas perto da gente. Liga não, conversa de grávida. Você tá com dor? Então tá normal. Tá certo, não sou só eu. Né? A mulherada que gosta da cozinha, a hora que... O que você usou aqui, irmão? Usei isso, usei aquilo. Isso é comunhão. Comunhão é encontrarmos algo em comum. A comunhão é nós acolhermos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros. Comunhão é quando eu vejo meu irmão pecando e aquilo me gera uma inquietação. Eu falo, meu irmão, não, vem cá, vamos junto. Ou quando eu estou passando por algo, eu falo, irmão, me ajuda, porque sozinho eu não estou dando conta. Isso é comunhão. E a comunhão é o que torna uma igreja forte, é uma igreja onde os irmãos se amam e cuidam uns dos outros. O outro pilar é o discipulado. E o discipulado é o nosso compromisso espiritual uns com os outros. É ir e fazer discípulos. Mas, irmão, somente um discípulo pode fazer outro discípulo. Se você não busca aprender, se você não busca a palavra de Deus, se você não busca estar em ambientes de crescimento, você não vai gerar outro discípulo. Sabe, você já viu um cachorrinho parindo um gato? É impossível. Porque nós só geramos semelhantes. Então, para que você viva esse grande mandamento de Jesus, que é fazer discípulo, seja um discípulo. Pague um preço. Sabe, eu tenho um compromisso de crescimento espiritual com cada um de vocês. Porque se um corpo, uma parte cresce mais que a outra, isso é uma anomalia. A gente sempre fala de academia, né? Que é aqueles homens corneto, mas as perninhas, não é verdade? E as mulheres também só crescem embaixo, em cima. O crescimento ele só é saudável, só é forte quando é geral. Todo o corpo precisa crescer. Não adianta só a Luana estudar, ler a Bíblia, orar, jejuar e eu não fazer nada. A Bíblia vai falar que se uma parte do corpo sofre, as outras sofrem juntas. Então você tem um compromisso de crescimento espiritual comigo e que com cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite. Porque você faz parte dessa família, não é verdade? E nós temos também o serviço. O serviço é a parte prática do amor. Hoje muitas mamães receberam, né? Feliz Dia das Mães! Mamãe, eu te amo! Os pais se mexeram lá, fizeram, né? Um almoço lindo. Meu esposo fez uma carne maravilhosa hoje. Sabe, gente, ele saiu da zona de conforto, foi procurar como que temperava a carne, fez a carne, ficou incrível, uma experiência sobrenatural, né? E sai da zona de conforto. Mas, mamães, a gente ama ouvir um te amo, não é verdade? Mas quando você entra no quarto e ele fala assim, mãe, arrumei a cama, você fala, ai, não é verdade? Quando você volta para lavar a vasilha, o marido já lavou a vasilha, você fala, meu Deus, meu marido é incrível. Né? Os esposos, a hora que eles deitam lá para assistir, e a esposa só senta quietinha do lado, não vem com uma lista de tarefa, não vem reclamando. Eles olham assim e falam, meu Deus, é a mulher que eu sonhei. Não é verdade? Não é assim? Quando você bagunçou todo o guarda-roupa, ela só arruma e não reclama. Eu não sei como que é na sua casa, eu estou tentando imaginar aqui, né? Quando você deixou a toalha, ela fala assim, oh, meu amor, você esqueceu a toalha, eu fui lá e pendurei para você. É assim que acontece, não é, gente? Deve ser em algum lugar. Profeticamente, começar em mim, vamos gerar, vai ser assim. Mas o serviço, gente, é colocar dons e talentos a serviço do outro.
É incrível que geralmente quem tem o dom de cura, ele ora pelo outro. Às vezes tem umas irmãs, né, que estão ali, que tem aquele dom de cura, você vai orar, ela... Peraí, irmão, Senhor, abençoe aqui, e a pessoa sai curada, e ela está aqui gripada. Não quer dizer que o dom não funciona. Mas o nosso dom, geralmente, ele é para servir o outro. E aí outra pessoa vai vir, vai orar por essa pessoa e ela vai ser curada. Os nossos dons e talentos, eles são resposta para a nossa igreja e para a nossa sociedade. Então, o serviço é uma resposta prática. Sabe, quando os discípulos chegam, Jesus, manda esse povo embora, porque já ficaram o dia inteiro te ouvindo, eles estão com fome. Jesus, com aquele amor, com aquela sabedoria, ele responde o que, irmãos? Deem vocês de comer. Está vendo a necessidade? Atenda. E um menino se levanta com 5 pães, 2 peixinhos, e uma multidão é alimentada. Às vezes você fala, eu nem sei fazer tão bem assim. Irmão, só se levanta. Só faz. O milagre vem de Jesus. A multiplicação vem de Jesus. Seja você a resposta. E o 5º pilar é missões, irmãos. E as missões é essa expansão do reino de Deus para além das nossas fronteiras. Sabe? É ir a todas as nações. É ir a todos os bairros. Às vezes você fala assim, gente, eu tenho um chamado para missões tão grande. Um dia eu vou para a África. E sabe quando você vai, amado? Nunca. Nossa, você é quebrando profecia, irmã. Não. É porque Deus quer te preparar aqui. Deus quer te preparar agora. Até que você chegue na África, Deus já te usou com tantas pessoas. Deus quer que você comece com a sua vizinha, com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho. Ele é sua nação. Ele é seu campo de missionário. O texto nos diz, ide. Ide quer dizer pelo caminho. Pode ser que o Senhor queira te enviar para a África. Amém, glória a Deus. Mas Jesus pode estar te enviando hoje só lá para o Jardim das Palmeiras. E se você não conseguir ganhar um bairro, o que você quer com um país, com uma nação? Se você não consegue ganhar o seu vizinho, amado, comece, seja você a luz ali. E se o Senhor quiser te enviar para as nações, amém, Ele vai fazer. Mas hoje você é enviado para a sua casa. Hoje você é enviado para o seu esposo. Hoje você é enviado para a sua família. Amém? E eu quero meditar com vocês sobre 3 fatores importantes para que esses 5 propósitos se tornem realidade nas nossas vidas. E o primeiro fator é entender e aceitar os propósitos de Deus para nós. Amém? Eu sei que Deus tem propósito para a minha vida. Mas entre saber e aceitar é algo diferente. Irmãos, quem aqui não sabe que refrigerante faz mal? Levanta a mão aí. Tem alguém que não sabe que refrigerante faz mal para a saúde? Eu sei que tem uns abençoados assim que eu vou... não vou não, irmãos. Porque tem que querer, né? Quem aqui não toma refrigerante? Glória a Deus pela sua vida. Tem uns que eu vou fazer uma pontuação aqui, que é porque entenderam, e tem outros que é porque fizeram voto, não é verdade? Quantos fumantes nunca viram na carteira de cigarro aquelas fotos lindas que ficam lá atrás? O cigarro pode causar câncer, pode matar, e tem aquelas fotos lá atrás. Mas quantos deles continuam fumando? Entender, saber e aceitar é algo totalmente diferente. Deus, Ele tem planos, tem projetos para as nossas vidas, mas você precisa aceitar. Êxodo 3:11 diz assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Deus tinha plano para Moisés, não é verdade? Só que no começo Moisés falou assim: Mas Deus, eu tenho dificuldade para falar. Quantas vezes alguém já chegou
desafiou você na célula, falou, olha, vem cá, ó, tem um visitante, hoje você vai lá, conversa, mas, mas eu tenho tanta dificuldade de falar. Só que com Moisés aconteceu algo diferente. Mesmo receoso, mesmo com medo, ele foi. Irmãos, a Bíblia vai falar que Deus tem planos muito maiores do que os nossos. E às vezes isso dá um friozinho na barriga. Mas se você for, você vai ver o milagre de Deus acontecendo. Sabe, mesmo relutante, Moisés ouviu a voz de Deus. E sabe o que mais me chama a atenção na história de Moisés? É que quando Deus o chamou, foi num dia corriqueiro. Foi com algo comum. A Bíblia vai falar que a voz do Senhor vinha do meio de uma sarça ardente, que era uma árvore pegando fogo. E no deserto isso era comum acontecer. E às vezes Deus vai te chamar nos dias mais comuns. Nos dias mais corriqueiros, você precisa estar alerta e perceber que a sarça estava queimando, mas não era consumida. E perceber que os dias estão sendo difíceis, mas nós não somos derrotados. Nós não somos abatidos. Podemos ser pressionados, mas não ficamos desanimados. Sabe, o Deus que está te chamando é Ele que te fortalece, é Ele que te capacita. Então, em nome de Jesus, manda embora todo medo. Fala, Senhor, eu sei que Tu tens planos para a minha vida e eu quero aceitá-los. Eu quero viver esses planos, eu quero entender o que é. Irmão, não importa se você tem 12, 13, 40, 50. Irmão, se Deus não te levou ainda é porque o seu propósito aqui não foi encerrado. Queira viver os melhores anos da sua vida aqui e agora. Amém? E o segundo fator para que os propósitos se tornem realidade é ter a atitude certa. Filipenses 2 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses uns dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Equilibre suas responsabilidades. Sabe, crie parâmetros que sejam alcançáveis para você. O Senhor, Ele te deu uma palavra, então inicie o processo. Entre uma palavra recebida e o cumprimento dessa palavra, existe um caminhar. Existe um processo que me capacita para viver aquela palavra. Não tenha pressa, não queira pular etapas. Calma. Agora sim, viva um dia de cada vez. Não deixando eles te levarem, mas é vivendo e absorvendo tudo aquilo que o Senhor tem para você. Poxa vida, olha, eu passei uma situação tão difícil, mas espera aí. O que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor tem preparado para mim nessa situação? O Senhor me ensina. E todas as vezes que você aprende algo, o Senhor traz algo novo. Se você está com a impressão de que você está vivendo a mesma coisa, o mesmo ciclo vicioso, preste atenção. Que nós já aprendemos, se Deus não mudou a situação, é porque Ele quer mudar você. Então o Senhor tem planos incríveis. O Senhor tem propósitos para que você viva. Porém, você precisa ter a atitude certa diante deles. Sabe, na sexta-feira a pastora compartilhou com as mulheres aqui que nós vivemos um tempo onde muitas vozes estão ecoando, não é verdade? Você abre o celular, no meu caso, gente, tudo que eu abro parece coisa de bebê. É incrível, porque você começa a pesquisar algo, eles começam a enviar sugestões para você, né? E tem hora que você até assusta assim, fala, meu Deus do céu, né? Tem tanta coisa, tanta coisa. Mas em uma época onde muitas vozes estão ecoando, fique com a voz de Jesus. O Senhor te deu uma palavra, fique com essa palavra. Sabe, se atente a ela. Tem coisas que o Senhor vai fazer por nós, mas tem coisas que você precisa se levantar e fazer. Tem coisas que é você que precisa entender que tem que renunciar. Para vivermos os planos do Senhor, nós precisaremos abrir mão de muitas coisas. Só que se você sabe que é o Senhor que te pediu, nada é pesado demais.
Moisés falou: Deus, mas eu tenho dificuldade de falar. Deus falou: filho, eu sei. Chama o seu irmão Arão e fala para ele tudo que eu te falei. Deus conhece sua limitação, Deus conhece suas dificuldades, Deus conhece aquilo que você precisa abrir mão. Mas, irmão, quando você entende que aquilo não faz mais parte do seu propósito, do seu processo, abrir mão não é tão difícil. Porque você quer viver os planos de Deus. E em terceiro lugar, o terceiro fator para que os propósitos se tornem realidade, compreender o tempo de Deus. O texto de Eclesiastes, que é um texto muito conhecido, diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo. Fala comigo. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Às vezes a gente fala: há tempo para todas as coisas. Não, irmãos, há tempo para todo propósito. E nós precisamos aprender a discernir esses propósitos. Sabe, tempo sem propósito é inútil, enquanto o propósito sem tempo torna impossível. Como você tem gastado o seu tempo? No que você tem investido os seus dias? Se é propósito, haverá tempo. Mas você precisa abrir mão de tudo aquilo que está roubando o seu tempo, de tudo aquilo que está desviando a sua atenção. Sabe, Jesus, a Bíblia vai narrar ali do seu nascimento e pouquíssimas coisas a partir disso. Tem uma breve narração de quando Jesus tinha ali 12 anos e depois Jesus só retorna com 30 anos para fazer o seu primeiro grande milagre, que é transformar a água em vinho. Irmãos, 30 anos se preparando para viver o seu propósito. E nós recebemos uma palavra hoje, queremos sair pela porta e viver ela. Se Jesus precisou de um preparo de 30 anos, porque nós não queremos nos preparar, porque nós não queremos abrir mão, porque que nós não queremos nos sentar, estudar, orar, ouvir a voz de Deus. Sabe, não tente colher frutos fora do tempo. Gente, a pior coisa que tem é você tentar colher alguma coisa fora do tempo. Você tenta amadurecer um fruto fora da época. Ele até amadurece, mas o sabor não é o mesmo. Quando as pessoas provam, elas percebem que tem algo de errado. E às vezes as pessoas estão provando das nossas vidas e falam: nossa, estava tão bonito. Tinha um cheiro que parecia de Jesus, mas quando eu provei, era insosso, era sem graça, era vazio. Porque nós não estamos dando tempo para que as coisas de Deus elas sejam amadurecidas em nossas vidas. Gálatas 6 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Irmãos, é todo o tempo, a gente vai continuar, até que a palavra se cumpra. Nós lemos um livro que contava a história de um homem, e esse homem ele recebeu uma linda palavra de Deus de que ele se tornaria um pregador do evangelho. E quando ele recebeu aquela palavra, ele acolheu aquela palavra no seu coração, ele vendeu tudo o que tinha, colocou a sua família num carro e começou a viajar. E ele ia de cidade em cidade, onde ele tinha oportunidade, ele pregava. E nesse trajeto, a sua esposa adoeceu, e por causa dessa rotina doida, ela veio a falecer. Muitos anos depois, as suas filhas, elas se tornaram mulheres empreendedoras fantásticas. Mulheres com uma situação financeira muito boa. Só que tinha algo que causava arrepio nessas mulheres, gerava repulsa no coração delas. Todas as vezes que elas ouviam a palavra pregador do evangelho. Um homem que recebeu uma palavra e tentou acelerar o processo, perdeu a sua esposa e perdeu o coração das duas filhas. Não é esse o plano que Deus tem para nós. E eu tenho certeza que não era isso que Deus tinha para aquele homem. Mas a palavra certa, vivida no tempo errado, ela é um atraso nas nossas vidas. O Senhor tem planos para você, mas o Senhor ele tem um processo que te prepara. E nesse processo nós vamos fazendo o bem,
Sabe, nós vamos servindo uns aos outros, amando uns aos outros, crescendo, nos preparando para que então nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós. Não queira pular os processos. Esse homem podia ter, sabe, sido um grande pregador do Evangelho. As suas filhas empreendedoras podiam ser investidoras no reino, mas elas ficaram com o coração machucado por causa da imaturidade de um homem que não quis viver um processo. Há tempo para todas as coisas. Sabe, Tiago 4,15 diz assim: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Eu me lembro que em algumas ocasiões Paulo falava assim: olha, o Espírito me impediu de ir para tal lugar. Ele ia pregar o Evangelho, ele ia levar a palavra, ele poderia curar pessoas lá. Mas não era o propósito dele, não era para ele. Lá o Senhor levantaria alguém. O Senhor queria Paulo em outro lugar, fazendo outra coisa. Sabe aonde o Senhor quer você nessa noite? Aonde o Senhor quer que você esteja? E às vezes, irmão, nem tudo do reino é para que você faça. Nem tudo é o seu propósito, nem tudo está de acordo com o seu chamado. Nós somos uma família. E o Senhor tem muitos filhos, e cada filho está plantado num lugar estratégico. E às vezes você quer fazer o serviço do outro e esquece o seu. Sabe, cumpra o seu propósito com força, com vitalidade, mas com equilíbrio. Sabe, eu conheço uma irmã que ela fala assim: olha, quando eu acordo, eu falo assim: Senhor, o que o Senhor quer hoje? E Deus fala: isso, isso e isso. E naquele dia ela deixa de limpar a casa, naquele dia ela deixa de lavar a roupa, e ela vai fazer o que o Senhor queria. E no outro dia ela entende que aí sim é o dia de lavar a roupa, aí sim é o dia de limpar a casa. E às vezes parece uma coisa tão boba, mas o Senhor, Ele tem uma agenda para nós. E o Senhor, Ele fala conosco todos os dias. Sabe, eu queria finalizar com Efésios 2:10, que diz assim: porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Sabe, o Senhor, Ele tem as respostas para nós. E o que mais falou comigo nessa palavra é que às vezes nós ficamos nos desgastando. Nós ficamos cansados, correndo de um lado para o outro, buscando respostas que o Senhor tem. Mas Jesus, olha, eu não sei o que eu vou fazer, eu perdi o emprego, eu vou de um lado, eu vou para o outro. E a Bíblia diz que o Senhor é quem dá e o Senhor é quem? Senhor, o Senhor encerrou esse ciclo aqui, aonde o Senhor me quer agora? E às vezes você está cansado, irmãos, fadigado, porque a resposta que você precisa está no Senhor, mas você está indo para todos os outros lugares, menos para o seu quarto, fechando a porta, e falar: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. O Senhor tem planos para nós, e Ele diz que Ele conhece esses planos. Sabe, eu gostaria que você se colocasse em pé, e eu queria orar com você nessa noite. E o Senhor, Ele falou muito comigo. E se talvez nessa noite você esteja cansado, sabe, de ir para tantos lugares, de buscar tantas coisas, talvez você queira uma resposta, mas você não encontrou até agora. Sabe, eu queria que você viesse aqui na frente e falasse: Senhor, olha, eu cansei. Senhor, eu já corri para tantos lugares, eu já fiz tantas coisas, mas eu não saio do lugar.
Sabe, ou se você às vezes tem esse anseio, que é o anseio da humanidade, você fala, Senhor, por que eu estou aqui? Senhor, por que comigo? Por que essas coisas estão acontecendo? Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? Eu não estou entendendo. Jesus, todo mundo fala que o Senhor conhece, que o Senhor está falando, mas eu não estou ouvindo Jesus. Se é você, irmão, vem aqui para frente. Ou talvez você tenha vivido, sabe, na presença do Senhor. Às vezes você já serve no ministério há muito tempo, ou às vezes é no seu serviço, e algo tem gerado uma inquietação no seu coração, e você fala, eu não sei se é mais tempo, eu não sei se é isso que o Senhor quer. Nós precisamos aprender a discernir as estações, e às vezes tem ciclos nas nossas vidas que nós precisamos encerrar, e não é porque são ruins, é só porque não é mais para você, não é mais esse tempo.